quem está olhando agora de manhã, boa tarde ou boa noite para quem olha tarde ou à noite. Eu sou a Cris Coe e estou aqui com vocês mais um dia falando sobre os aniversariantes do dia e todas as influências e energias que você recebe de acordo com a numerologia cabalística. Então hoje é o dia para falar de todos os nascidos no dia 22. Inclusive eu também sou do dia 22. Então vamos conhecer as nossas energias e vamos entender quando nós entramos em desequilíbrio com a nossa energia, o que pode acontecer e como nós mesmos às vezes nos prejudicamos por não viver a nossa harmonia e a nossa energia. Vamos lá, todos os nascidos dia 22. O dia 22 é o dia da praticidade. Então, se você nasceu nesse dia, muito provavelmente você tem uma energia muito prática. Se precisar resolver, é prático, não é doloroso. A gente não fica remoendo as coisas para fazer. Então tem que fazer, tem que fazer. Então isso traz uma energia para essas pessoas de trabalho, de realização. Então essa prática em tudo que precisa fazer. Geralmente nós somos pessoas futuristas, nós temos visão de futuro. Futurista nesse sentido, temos visão, nós conseguimos alcançar uma ideia ou projetar resultados para frente. Muitas pessoas têm dificuldade às vezes de entender, se eu fizer isso, o que vai acontecer lá na frente? Os nascidos no dia 22 têm esta facilidade e é por isso que muitas vezes a gente já nem inicia alguns projetos ou quando inicia a gente já alerta as pessoas que estão conosco, olha, se a gente fizer isso pode acontecer aquilo lá, mas se a gente vier por aqui pode acontecer aquele outro. Então é muito comum que a gente já vá fazendo o nosso planejamento e agindo, pensando não somente no que está acontecendo agora, mas também pensando no que vamos alcançar lá na frente. Esta praticidade nas coisas e essa visão de futuro muitas vezes pode fazer com que nós percamos oportunidades imediatas. Então nós estamos com a nossa visão e os nossos pensamentos tão lá na frente que a gente não enxerga ou perde a oportunidade agora, porque também a gente entra numa energia de, mas se eu aceitar isso, o que pode acontecer lá na frente? E existem situações na nossa vida em que a oportunidade apareceu e nós precisamos agir imediatamente. E às vezes os nascidos no dia 22, por ficar pensando no que pode vir a acontecer, acabam perdendo oportunidades imediatas. Então esse é um cuidado que todos nós, nascidos no dia 22, precisamos ter em relação a tudo que acontece à nossa volta. Não vamos perder oportunidades de crescer, de evoluir, de se aprimorar, oportunidades de trabalho, oportunidades que vão nos trazer, às vezes, até oportunidades financeiras e nós perdemos porque estamos pensando na frente e descuidamos do presente. Então, muito importante para a gente. Outro aspecto muito interessante de todos os nascidos no dia 22 é que nós desenvolvemos esta praticidade e isso faz com que nós tenhamos uma possibilidade de adaptação muito grande, principalmente no campo profissional. Então, nós nos adaptamos aos trabalhos que precisamos realizar e isso nos dá uma facilidade e uma vantagem em relação a muitos outros profissionais. Hoje em dia é muito comum que as pessoas tenham medo da mudança. Tantas mudanças acontecendo no mundo, é tudo tão veloz no nosso mundo atual, as informações, a tecnologia, que muitas pessoas acabam desenvolvendo um temor diante daquilo que muda. Então a gente está vendo no nosso país mesmo essa onda de desemprego, essas mudanças econômicas, mudanças na política, todos esses escândalos.
Então isso desenvolve na maioria das pessoas um certo temor pelo que vai acontecer e pelo trabalho, mudanças no trabalho, redução de pessoal, eu posso ser demitida a qualquer momento. As pessoas nascidas no dia 22, elas têm uma certa facilidade para lidar com essas mudanças e para lidar com as mudanças que acontecem dentro do seu trabalho, fazendo com que a gente se adapte melhor frente a isso. E é claro, para a gente é uma super vantagem em relação a outras pessoas que às vezes se paralisam com medo de mudar. Utilize então a sua praticidade para que você se adapte a novos conceitos, a novas práticas, a novos ambientes, e isso está muito favorecido no seu trabalho. Então fortaleça todo o seu campo profissional com essa energia. Outro aspecto é que essa praticidade também traz para a gente uma energia de muita independência. Se eu sou prática, eu pratico a independência, porque eu não fico esperando pelos outros. Todos os nascidos nesse dia dificilmente vão esperar que o outro faça alguma coisa. Se tem que fazer, a gente vai lá e faz. Então, a gente não sofre com essa necessidade de ter que realizar. Então a gente olha a vida por um viés muito prático, fazendo da gente independente, baseado mais nas decisões racionais. Então a racionalidade guia no sentido de ser prático mesmo, né? Sem muito mimimi, sem muita firula. Se tem que fazer, a gente vai lá e faz, né? Toma a decisão. Por outro lado, esta independência, né? O fato da gente não ser apegado, então não temos apego, porque a energia da praticidade, ela é o contrário do apego, porque o apego vem com esse sentimentalismo, né? O apego é uma afetividade, uma emoção à flor da pele. Então, eu quero muito, eu gosto muito, então eu me sinto apegado. Se nós somos práticos, essa história do apego não faz muito sentido para nós, nascidos no dia 22. Então, esse desapego aparece na nossa vida, tanto em relação a situações, a objetos, a bens materiais, mas também a pessoas. Então, dificilmente nós, nascidos no dia 22, se recebemos essa energia pura, né? Porque outros aspectos também influenciam, mas se vivemos a nossa energia pura do dia 22, que é o dia do nascimento, dificilmente a gente sofre muito tempo com as perdas, com as separações, com às vezes as traições de pessoas que a gente ama. Então nós sofremos 1, 2, 3 dias, depois a gente, olha, passou, sofri, que pena, foi horrível, eu não queria que tivesse sido assim, mas ok, a vida segue. Então esse desapego às vezes de situações, pessoas, bens materiais, pode fazer com que aos olhos de outras pessoas, aos olhos da sociedade, nós sejamos pessoas mais frias, mais distantes, sem sentimentos, porque é difícil às vezes para a maioria das pessoas entenderem esse desapego, entenderem essa energia que a gente pulsa de ser prático com as coisas, né? Para a gente é natural, mas para as pessoas que nos rodeiam às vezes tem uma certa dificuldade e a gente passa essa impressão de frieza, o que não corresponde com o nosso íntimo. No nosso íntimo, nós somos pessoas muito profundas. E aí vamos entender a característica do dia 22, que é um número mestre na numerologia cabalística. E por ser um número mestre, ele está rondado, né? Ele traz dessa aura, essa energia de
profundidade. Então nós trabalhamos com a praticidade no plano material da nossa vida, mas nós também estendemos esta praticidade para o lado espiritual da nossa vida. Então é importantíssimo que todas as pessoas nascidas no dia 22 cultivem de alguma forma a sua espiritualidade. E cultivem em que sentido? Entendam, busquem conhecer, busquem se conhecer melhor para entender esta profundidade. E aí nós vamos aprendendo também a usar essa energia de praticidade de uma forma bem objetiva e direta em todos os sentidos da nossa vida, e aprendemos a usar essa energia para facilitar a nossa vida e não para complicar. E aí nós usamos a praticidade, usamos o desapego, usamos a possibilidade de adaptação, a facilidade que nós temos em nos adaptar de uma forma muito positiva e que traga para a gente novas oportunidades, né, de trabalho, de relacionamentos, né, dentro do nosso círculo social, que isso seja um fator de crescimento e evolução na nossa vida e não como uma pedra no sapato ou algo que nos atrapalhe. A gente vai aprendendo ao longo da vida e cultivando a espiritualidade, uma prática de interiorização, aprender a ouvir os nossos sentidos, aprender a ouvir a nossa intuição, esse nosso eu interior, eu superior, ouvir Deus, né, vivendo dentro de nós. Isso é muito importante para todos os nascidos no dia 22. Por sermos muito práticos, pode ser que ao longo da nossa vida nós não tenhamos muita atenção na nossa vida financeira. Porque geralmente os nascidos no dia 22, até por terem essa natureza profunda e precisarmos trabalhar o nosso interior para que nós nos entendamos, para que a gente se conheça melhor, nós não desenvolvemos muita ambição na vida. E ambição no sentido de acúmulo, de acumular riquezas. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque ao mesmo tempo em que não ter ambição aos olhos de muitas pessoas pode parecer positivo, né? Porque na nossa sociedade, na nossa cultura hoje, quem é ambicioso assim, é meio mal visto, né? Nossa, fulano é muito ambicioso. A gente tem que entender que ter ambição não é ruim. Se essa ambição está direcionado para coisas que eu ambiciono fazer, que eu ambiciono ter, eu posso ter ambição de ter bens e ter coisas, principalmente para garantir uma terceira idade, né? Um terceiro momento de maturidade da nossa vida com mais tranquilidade. Então, todos os nascidos no dia 22 precisam cuidar muito este aspecto, porque é muito comum que ao longo da nossa vida a gente se descuide bastante da nossa vida financeira, até porque nós somos muito práticos. Então, a gente está acostumado a trabalhar e às vezes a trabalhar duro, e a gente sabe que as coisas acontecem na nossa vida, nós fazemos acontecer. E a nossa praticidade, a nossa facilidade de adaptação acaba fazendo com que a gente trabalha e o dinheiro vem, é prático. Só que ao longo da vida a gente passa por dificuldades, podemos passar por enfermidades, não queremos, mas podemos, né? A natureza do nosso corpo energético, do nosso corpo físico, faz com que às vezes nós tenhamos recaídas. Então, nesses momentos, no momento da maturidade, da velhice, em que nós vamos perdendo a energia física, o vigor para o trabalho, pode ser que esses acúmulos, né, essa riqueza, nos falte para nos dar um amparo nesses momentos de dificuldade, nesses momentos em que nós não conseguimos mais produzir.
Então é importante para todos os nascidos no dia 22, organizem a sua vida financeira, material, com o mesmo cuidado, com o mesmo apreço que a gente tenta organizar a nossa vida espiritual, com o mesmo cuidado, o mesmo apreço que a gente tenta dar aos nossos trabalhos, ao nosso ambiente de trabalho, o cuidado que nós temos com os nossos amigos. Então, um aspecto importante para você que nasceu no dia 22, organize e cuide aí da sua vida financeira para que não venha faltar no seu futuro e às vezes até no presente, numa necessidade. A profundidade do número 22, né, acontece dentro da vida de quem nasceu nesse dia, trazendo muita intuição. É muito comum que todos os nascidos nesse dia sejam altamente intuitivos. E uma lição importante é que a gente aprenda a ouvir essa nossa intuição. Vamos aprender a entender o que é pensamento nosso, mas o que é intuição do nosso eu superior. É entender e a partir deste entendimento a gente aprende a seguir com confiança. Precisamos aprender a confiar nas nossas intuições, porque nós as temos. E é muito comum que além da intuição, nós tenhamos ao longo da nossa vida muitos presságios. Esses presságios podem vir acompanhados de clarividência, esses presságios podem vir acompanhados como uma forma de clareaudiência. Pode ser também que as pessoas nascidas nesse dia tenham sonhos premonitórios. Todos esses aspectos são sentidos do que a gente chama de pressentimento ou de intuição muito aflorada. Então esse campo aberto de comunicação, esse campo mediúnico é um tipo de mediunidade também que está muito presente na vida de todos os nascidos no dia 22 e para a gente isso é natural. Então chega um momento da nossa vida que a gente precisa aprender a distinguir nossas emoções, nossos sentimentos, dessas emoções, sentimentos e pensamentos através desse campo intuitivo. Vai ser bem interessante se a gente aprender a ouvir esses conselhos que o universo traz para dentro da nossa vida a partir do nosso próprio campo mental, né, intuitivo. E entendendo também que todo esse desenvolvimento e todos esses cuidados são importantes, porque o número 22, ele é o número do que vem tudo em dobro. Então, lembrando aí que na vida de quem nasceu nesse dia, tudo acontece em dobro. Tudo acontece com o dobro da intensidade, tanto para o bem quanto para o mal também. Então, muito cuidado com o que você planta, o que você busca na sua vida, cuidado com as suas ações, atitudes, comportamentos, cuidado com a sua palavra, né? Nós sabemos que a palavra tem poder, então tudo que sai da nossa boca, tudo que sai do nosso coração, tudo que sai do nosso campo mental reverbera no universo e em algum momento essa energia volta para a nossa vida. E quando ela voltar para a nossa vida, ela volta em dobro. Então, se você propagou a amorosidade, você vai receber na sua vida em dobro essa amorosidade. Mas se você plantou a discórdia, a maledicência, o rancor, o ódio, a fofoca, a intriga, a mentira, o que será que vem para a sua vida, né? Isso vem também em dobro. Então, cuidado para você que nasceu no dia 22, esta intensidade. E até para você saber, porque se tudo é em dobro, quando nós estamos em desequilíbrio e passamos a vibrar o equilíbrio, a nossa recuperação é muito mais rápida, porque ela também acontece em dobro. Então, ao mesmo tempo que pode parecer, por um lado, ser uma desvantagem receber tudo em dobro,
vamos olhar o aspecto equilibrado, que é maravilhoso. Nós podemos tirar proveito e fazer com que tudo se multiplique na nossa vida de forma positiva. Aproveita essa energia para se harmonizar, para se manter em equilíbrio, para prosperar na sua vida. Importante para esses nascidos no dia 22, cultivar a paciência, a tolerância. Nós somos tão práticos que às vezes a gente perde a paciência com o tempo do outro, com a demora do outro, porque o outro não entendeu ainda. Paciência e tolerância para você que nasceu no dia 22, ao longo de toda a sua vida. Cultive e exercite e você vai ver que a sua vida vai se harmonizar muito mais com isso. Outra dica: equilibre a praticidade com as suas emoções. Então vamos ser práticos quando devemos ser, mas não vamos nos tornar frios, né? Que é o desequilíbrio. Então o desequilíbrio da praticidade é essa frieza de emoções. Então cultive as suas emoções, abrace quem você ama, esteja atento, tenha paciência para ouvir a opinião das outras pessoas, para compreender o momento, o tempo do outro. Isso vai trazer também para você uma riqueza e uma evolução, um crescimento espiritual muito grande, além de uma paz enorme dentro da sua vida, no seu dia a dia. E outro ponto muito importante para você que nasceu no dia 22, essa energia de praticidade, junto com esse número mestre 22, faz com que a sua responsabilidade perante a vida seja muito grande. A nossa, a minha também. Então todos nós, nascidos no dia 22, trazemos muito forte conosco, ao longo de toda a nossa vida, a responsabilidade, não só conosco, com o rumo que a gente dá para a nossa vida, mas principalmente com tudo o que nos envolve e com o mundo, com as coisas que giram em torno de nós em si. Nós somos responsáveis por trazer também harmonia, paz, equilíbrio, a praticidade da vida, a simplicidade para a vida, de todo aquele contexto da nossa vida. E às vezes, né, na maioria das pessoas que nasceram nesse dia, esse poder e essa responsabilidade é tão grande que faz com que a gente possa aí atingir âmbitos até internacionais de atuação, pessoas que vão levar essa energia muito além do seu contexto diário. Isso pode se expandir muito. Então, olha que lindo, né? É um poder, é uma responsabilidade sim, mas é a beleza da gente poder contribuir para o mundo, né? Não só no nosso âmbito ali da nossa família, do cotidiano. E às vezes o levar para o mundo é o exemplo que a gente dá de vida, é o exemplo que a gente dá de comportamento. Então seja um exemplo para todos aqueles que convivem com você. Falando no campo profissional, então todas as profissões que envolvem negociações estão amplamente favorecidas para você. E quando eu falo de negociação, não necessariamente só de compra e venda, mas principalmente negociações que envolvam aspectos sociais também. Então, carreiras aí na área da diplomacia, carreiras aí de relações internacionais. Então, por ser um número universalista, esse nascido no dia 22 pode estar envolvido em negociações de grande porte que envolvam aí muitos aspectos da humanidade em si. Então, interessante esse lado, né, do campo e da energia profissional para essas pessoas. Até porque o número 22, o nascido nesse dia, tem uma energia de facilidade em resolver situações onde outras pessoas não conseguiram êxito. Então, a negociação no sentido de argumentação, de convencimento, de persuasão, são características importantes, principalmente no campo profissional,
dos nascidos nesse dia. Aproveite isso. E para terminar o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho de saúde. Falamos de todos os nascidos no dia, o que a energia em desequilíbrio pode acontecer e trazer para a nossa vida. Aliás, não é energia em desequilíbrio, é quando nós entramos em desequilíbrio com a nossa energia. Todos os nascidos no dia 22, por terem essa energia de profundidade, de entendimento do ser, claro que o nosso sistema nervoso e principalmente, olha, nosso psiquismo pode se tornar muito abalado, fazendo com que a gente venha a ter aí problemas de tensão nervosa, problemas de tensões psíquicas. Então a gente fala aí de depressão, de problemas de saúde neurológicos, né, psíquicos, também no sentido físico, né, envolvendo o nosso campo neurológico. Então, muito importante. E neurológico a gente fala de AVC em geral, aneurismas, a gente fala de tudo que envolve o nosso campo mental, porque nós temos esse campo mental muito fortalecido na nossa vida inteira. A nossa energia, ela é muito psíquica, intuitiva, de pressentimento, de profundidade. Então, num momento de desequilíbrio, pode ser que esse aspecto do nosso corpo físico seja atingido. Fora isso, cuida também de todo o teu sistema glandular, hormonal. Então é importante a gente manter aí a nossa harmonia para que a gente não venha a sofrer de alguma esses probleminhas de saúde. Fora isso, aproveite a sua energia, você que nasceu no dia 22, e leve, olha, para o mundo afora essa energia de praticidade, de simplicidade, de direção, facilitada, de adaptação. E você vai se manter harmonizado e vai ter muita mais possibilidade aí de se manter equilibrado na sua vida. Então esses foram as energias de todos os nascidos no dia 22. Se você ficou até aqui, gostou do nosso vídeo, marca aí os seus amigos que também nasceram no dia 22, compartilhe a nossa série para que os seus colegas que nasceram nos outros dias também possam vir e assistir as energias do seu dia de nascimento. Entra na nossa página do Facebook ou do nosso canal do YouTube, curte a nossa página, se inscreve no nosso canal para que você receba sempre as notificações das novidades que nós trazemos aqui na nossa página Crisco e Terapias Integrais. Um grande beijo e até amanhã no dia 23.